Fiz uma síntese de anos aí de trabalho, né? Contraponto de Martin Buber da relação relação início, que é a coisificação aqui que nós já falamos bastante. Mas quando eu quis trazer o pano de fundo da desestruturação psíquica, é pela contextualização que a gente tem que ter na hora que se fala sobre aquelas pessoas, se fossem judeus ou não. Acredito que também, mesmo aos assim chamados algozes, muitos também entraram em questões dilemáticas, em questões de esquizoidia mesmo, para usar uma referência clínica, tá? Para funcionar, para cumprir as ordens. Eu tenho alguns exemplos para passar para vocês das reações que foram sim relatadas pelas pessoas que eu entrevistei na minha pesquisa pessoal, em outros trabalhos que faço até hoje, colhendo, mas o que eu acho importante destacar é que essa resistência se dava sob essas condições de desestruturação. Então isso tem um valor, isso tem um respeito, e é através desse ensinamento e a sensibilidade é que a gente pode fazer essa mobilização. Eu entendo assim o depoimento da Piedade. Eu quero partilhar com vocês algumas falas das pessoas que eu conheci, tá? Para dar um exemplo do algoz que sofre, no relato que também consta no meu livro do Sobrevivente da Lista de Schindler, Edward Royberger, ele conta que aquela cena que apareceu no filme do Spielberg, não sei se vocês vão lembrar, era um domingo, conta o seu Royberger, já falecido, quando no pátio, no pátio de chamada, as pessoas formadas, né, os prisioneiros formados, viram um cordão de isolamento composto por SS. E no campo de Plaszow, em questão, seu Edward me contou, não era comum aquilo no campo. SS não ficava ali no campo, num domingo de sol, com uma música clássica saindo dos alto-falantes. Eu acordei, nós todos fomos perfileirados e eu pressenti que alguma coisa grave iria acontecer. E o que aconteceu de grave? Que foi feita uma busca no campo e os nazistas sabiam que havia crianças escondidas, e aquelas crianças ali que aparecem no filme nos caminhões acenando para as mães e pais ali que ficaram em desespero. E aí o seu Royberger me falou, eu temi um massacre. Por isso os SS estavam ali armados de metralhadores, para que os pais que assim tentassem, sabiam que instintivamente iria haver essa reação com o outro, eram metralhados e alguns foram. E o que o seu Royberger me conta? Que do lado dele, neste momento, havia um soldado SS, tá? E que viu o seu Royberger chorando. O seu Royberger dizia para mim, foi a única vez que eu chorei naquela guerra. E o soldado se dirigiu a ele, coisa absolutamente impensável no campo de concentração, e falou para ele, você chora, mas o meu coração explode. E o que eu faço com essa fala? E comentei com várias pessoas já, da alusão ao trabalho do Leon Hirschman, Imagens do Inconsciente. Vocês lembram desse filme sobre os trabalhos internos de gente dentro da Alice Silveira? Fernando Diniz, um dos artistas ali retratados em filme do Leon Hirschman, ele dá de viva voz a definição dele de esquizofrenia. Então ele fala, a esquizofrenia é uma doença em que o coração sente tanto que ele explode. Então, assim, eu acho que o trabalho de contextualização e de adentramento da condição interna que eu comecei a tratar aqui com vocês, diz respeito não somente às vítimas, mas também aos algozes. E a partir dessa dinâmica, que a gente tem que entender o que o homem é capaz de fazer com o seu semelhante, né? Eu trago aqui a fala do seu Abraham Wart, um outro sobrevivente já falecido, faleceu em 97, ele era da cidade de Przemysl, no interior da Polônia, em que ele diz, 6 milhões reagiram. Aludindo a esse número, assim, dito que eu particularmente acho que pode ter sido mais, mas depois isso a gente conversa, 6 milhões morreram, 6 milhões reagiram, cada um a seu modo. Essa foi a fala
do seu Abrão, tá? Que também sobreviveu, dizendo o quê? Por que eu lutei pela vida? Diz ele no livro Atrás das Minhas Pegadas, organizei. Ele fala, eu estava ali no gueto e eu pensei, a vida é um bem que me foi dado, que ninguém tem o direito de tirar. Então dizia seu Abrão, nós somos a vida e a vida somos nós somos um todo, nós compomos um todo. Ele vinha de uma família de judeus ortodoxos, de racídicos, tá? E tem um tipo de devoção religiosa muito existencialista, tá? De perceber Deus na imanência ao nosso redor, na simplicidade, tá? E nesta conexão direta. Então, o relato do seu Abrão, que teve os seus estudos cortados, impedidos pelo advento do nazismo, ele traz no relato dele uma profundidade de análise da condição humana que advém em parte da religiosidade que ele teve na família e em parte da sua própria personalidade. Então ele fala, eu lutei pela vida porque ninguém iria tirar esse bem que eu carrego dentro de mim, esse bem imaterial e que é um direito de todos nós. Então a gente encontra nos depoimentos várias formas de resistência, e o outro que eu quero partilhar, que está na literatura, é de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi separado da sua esposa, né, quando foram levados para Auschwitz, e Viktor Frankl já era um psicólogo antes de ser levado a campo. E ele é o fundador da logoterapia, a terapia no sentido da vida. E ele postula que a gente, para sobreviver, mais até do que a questão do alimento, da materialidade básica para o sustento, como diz Abraham Maslow, aquilo que nos leva a continuar a ter sobrevida é um sentido, é algo pelo qual nós lutamos, nós investimos, nós não nos desligamos. E ele passa a fazer esse exercício com ele mesmo e com outras pessoas no campo de concentração, de levar força no dia a dia. Tenha em mente que aquilo que você mais ama, que você mais quer, seja rever um parente, seja concluir uma obra, ter algum vínculo com a vida, você tem a condição de conseguir. É trabalhar o pensamento teleológico. E o que ele conta no livro dele, o psicólogo do campo de concentração? Ele conta que quando ele era levado para os trabalhos forçados de manhã cedo naquele frio da Polônia, o pensamento dele se voltava para a esposa dele, a esposa internalizada que ele carregava, que era o amor dele, e que ele não sabia se ela estava viva ou não, mas ela residia dentro dele. E ele fala, eu só tinha forças de ir com aquelas correntes para o trabalho forçado no inverno polonês, com ela na cabeça. E a esperança dele era que ele sim se encontrasse de novo. Era isso que alimentava. Esse era o sentido de vida dele, trazendo a vida dentro da não vida do campo. Infelizmente, quando acaba a guerra, ele vem a saber que ela faleceu, mas ele deve a sobrevida dele a ela. Então, eu acho que é quando a gente entra nas histórias de vida, é que a gente começa a trazer à tona esse script de como cada um resistiu. E foi isso que eu mencionei quando não dá para fazer generalização. É só no 1 a 1 que nós vamos compreender como é que o ser humano foi capaz de sobreviver, apesar de toda a desumanização imposta durante anos sobre si e sobre aqueles que estavam ao seu redor. Era essa a minha pergunta.